Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série, capítulo 4 de Provérbios. Dar sequência à nossa série. Para mim, mais uma vez, é um privilégio nós estarmos aqui na presença do Senhor, principalmente servindo a igreja por meio da pregação. Como é bom. Nós tivemos uma manhã abençoada ontem. Quem pôde estar foi uma bênção realmente. Graças a Deus pela Igreja de Jesus que tem buscado a sua presença. Provérbios 4 fala da exortação paternal. Ouvei, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó filho meu, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pode tomar assento, meus irmãos. Muito bem. Dando início, então, à sequência do nosso texto, nós temos aqui a exortação de um pai ao seu filho. E ele inicia, então, os versos falando sobre isso. E o capítulo 4, meus irmãos, de Provérbios, ele não é apenas um discurso moral, é uma transmissão, digamos assim, pactual de sabedoria de um pai para o filho. Pensando aqui sobre a teologia do pacto, enfim, pensando um pouco sobre, vamos dizer assim, a sociedade patriarcal, era muito comum, né, que o pai ensinasse ao filho, e pensando que este filho se tornaria um dia um pai. Então, a instrução, prioritariamente, ela tinha essa ideia, né, um discurso pactual que vinha de pai para filho. Então, Salomão fala aqui como um pai para um filho, mas também como alguém que recebeu um ensino também do seu pai. E agora ele está transmitindo este ensino para o seu filho. Então, aqui há uma cadeia, digamos assim, de fidelidade, onde a mensagem que Salomão recebeu do seu pai, ele também está transmitindo este conselho, essa sabedoria para o seu filho. E a instrução do pai, ela representa aqui a tradição viva da fé. Tradição viva que vinha de geração em geração, que o pai transmitia, então,
após cada geração, e é como um depósito sagrado, onde cada vez que um pai ensina seu filho, ele está depositando então algo de muito valor, muito valioso, e ele está transmitindo aqui para o seu filho. Então, é importante nós entendermos aqui, eu quero fazer um parêntese de tudo que eu vou falar, mas me dirigir aqui a cada pai e cada mãe que são responsáveis pelos seus filhos. É muito importante e nós podemos entender que a família, nossa família, é o nosso primeiro púlpito, é o lugar onde nós devemos de fato prestar culto a Deus. É no ambiente familiar em que nós buscamos ao Senhor e passamos toda a sabedoria aos nossos filhos. Há uma responsabilidade de discipulado prioritariamente dentro de casa. É a partir dali que nós formamos, então, a nossa família, os nossos filhos no Evangelho. Para que, à medida que eles absorvam e aprendam a sabedoria, a palavra de Deus, eles possam também continuar transmitindo. Portanto, meus irmãos, o que está em jogo aqui não é só educar o filho. Às vezes nós queremos filhos perfeitos, bons filhos, e nós nos preocupamos muito com a educação de forma geral, e isso é fundamental e é importante. Mas, para além disso, nós precisamos pensar na formação espiritual para a eternidade. Há um valor muito que sobressai a educação, de que ter bons filhos, filhos que se comportem adequadamente. É muito mais. É realmente passar a eles uma instrução que faça com que espiritualmente eles possam buscar a verdadeira sabedoria. Em primeiro lugar, meus irmãos, então, nós iniciamos aqui falando sobre a instrução, ou seja, ouça e retenha a instrução, é o que nós vamos ver aqui dos versículos iniciais do capítulo, do verso 1 ao 4. Como eu falei, a sociedade patriarcal tinha essa ideia de passar de geração em geração. Por mais que a instrução aqui, e é interessante nós pensarmos, ele começa então com essa exortação, ouvir, filhos. A instrução de quem? Não é ouvir qualquer coisa, qualquer informação, mas ele fala que deve ouvir primeiramente a instrução. Pensando em ouvir, nosso pastor Rodrigo já comentou sobre isso, ouvir e escutar, uma escuta atenta, no qual a pessoa não só ouve, mas sim ela está ali prestando atenção naquilo que alguém está falando. E aqui, necessariamente no texto, ele fala a instrução. Por mais que nós não temos aqui uma referência direta ao chamar, mas é muito importante a gente entender que na sociedade patriarcal, o povo de Israel, ele seguia as instruções e passava de pai para filho e assim por diante. E se a gente for ver rapidamente aqui, como eu falei, não há uma indicação, uma referência direta a Deuteronômio aqui, capítulo 6, por exemplo, mas é interessante a gente pensar o que havia no coração e na cabeça do pai em relação ao ensino. E o povo de Israel vinha, né, dessa instrução que é a palavra de Deus. Ele fala, Deuteronômio 6, se vocês quiserem acompanhar, ele fala rapidamente assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprires na terra e aqui passas para possuir, para que tenhas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias na tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão ao teu coração. Tu as inclinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e as tuas portas. Então, por mais que nós não vemos uma referência direta, isso estava junto com o povo de Israel. Essa referência de ensinar andando ao caminho, de instruir, de trazer os mandamentos de Deus, era algo muito vívido no coração dessa sociedade patriarcal, onde o filho era ensinado pelo seu pai. E por mais que nós temos uma referência diretamente do pai que ensina o filho a ser pai, nós também podemos pensar na família no geral, como os pais e as mães são importantes para instruir, e não é qualquer instrução.
não é qualquer sabedoria, é algo que vem dos mandamentos de Deus, é algo que vem do próprio Deus, para que nós possamos ensinar os nossos filhos. E aqui, meus irmãos, é uma exortação para que nós lembremos que nós devemos nos preparar com a palavra de Deus. Às vezes, por mais que nossos filhos, eles talvez não tenham uma compreensão profunda do Evangelho, isso não quer dizer que nossa instrução ela deve ser uma instrução superficial. Ela deve ser uma instrução no qual nós nos aprofundamos, porque não é só uma instrução, como eu posso dizer, não é só uma instrução meramente teórica, mas de um pai e de uma mãe que experimentaram o Evangelho, a vida e a relação com Deus, e agora ele instrui o seu filho. Então, muito mais do que passar teoricamente os mandamentos de Deus, ensiná-los a fazerem devocionais, o pai e a mãe eles devem se aprofundar de tal forma que passe a instrução, não só uma instrução teórica, mas uma sabedoria e uma instrução que de fato seja uma vivência do coração do pai e da mãe. Então é importante nós pensarmos, porque ele traz aqui, ouvir, filhos, a instrução de quem? Do pai. Do pai que tem a instrução, que tem a autoridade. E ele fala, estais atentos para conheceres o entendimento. É por meio de um pai, de uma autoridade, e isso é muito importante nós pensarmos, meus irmãos, que nossa sociedade hoje, ela está farta de informação, ela está farta de conhecimento, vamos dizer assim. Nós nadamos, vamos usar essa metáfora, né, numa piscina infinita de informações. As pessoas cada vez mais se orgulham por saber das coisas, porque elas têm acesso às informações, muito mais do que antes nós tínhamos. Só que o fato de nós termos informação não quer dizer que essa informação nos transforma. Não quer dizer que essa informação ou essas informações que nós absorvemos é a verdadeira sabedoria. Para além disso, a instrução ela vem, de fato, de uma cadeia de autoridade. E essa autoridade aqui é o pai. O pai fala conforme a vontade de Deus. Ele representa essa vontade de Deus sendo passada, então, ao seu filho. E ele fala, porque vos dou boa doutrina e não deixes o meu ensino. Essa doutrina não é uma doutrina superficial, ela é uma doutrina, uma boa doutrina que foi passado do seu pai, e ele faz referência aqui, porque ele fala, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Ele não tirou isso da cabeça dele, ele não tirou isso de algum pensamento intrusivo de que ele precisava falar algo ao seu filho para que o seu filho estivesse bem. Mas ele disse, quando eu era tenro ainda, quando eu era filho, eu recebi isso, essa instrução e retive ao meu coração e agora estou passando para você. Do mesmo modo, meus irmãos, pensando ainda nessa autoridade que vem por meio das escrituras, que vem por meio de um ensino, né, herdado, nós também entendemos que a nossa sociedade, de certa forma, ela está cada vez mais querendo desestruturar aquilo que foi estabelecido por Deus, como a autoridade em si. Os pais, hoje, não têm mais autoridade sobre os filhos, porque os filhos se acham que têm mais informação que seus pais. E aí minam a família no sentido de que os meus pais são ultrapassados. E assim, não é só minado a família, isso é um núcleo que é minado pela nossa sociedade, mas também a autoridade das instituições, a autoridade da igreja, a autoridade do pastor, que é o pastor para dizer, eu vou lá na rede social e consumo aquilo que eu quero, sem dizer que o algoritmo só vai mandar coisas que realmente façam bem para ti, que nunca vão confrontar a tua vida. Então é importante nós entendermos que receber algo que tem autoridade, que vem de uma tradição, né, as pessoas às vezes criticam as tradições, mas ter uma tradição parece ser muito religioso, mas é por meio da tradição que nós mantemos, da boa tradição, é que nós mantemos sim o bom ensino. Por que a igreja resgata os documentos antigos, as orações antigas? Por que nós olhamos para os pais da igreja? Porque nós estudamos acerca disso. Porque nós entendemos que a doutrina dos apóstolos devem ser preservadas. Por que nós, domingo após domingo, nós recitamos aqui o credo apostólico? É para que as verdades, as doutrinas importantes do Evangelho, elas sejam cada dia mais inculcadas como verdadeiras instruções para vivermos uma vida sábia conforme o Evangelho. Então a tradição boa ela é fundamental para que a igreja se mantenha na doutrina das Escrituras, da instrução no qual nós devemos receber. Então, falando em autoridade, o mundo que nós vivemos minam, então, os corações para que essas tradições, a família, a igreja, né, ter um pastor que diga e que confronte o teu coração, essas instituições muitas vezes perdem autoridade, porque as pessoas acham que a partir delas as coisas acontecem.
rejeitam as instruções. Então, quando ele fala que nós devemos ouvir e reter a instrução, ela é fundamental para que o nosso coração, então, ande pelos caminhos do Senhor. Então, aqui o verbo ouvir, como eu falei, na leitura sapiencial, ela carrega esse sentido de obedecer com o coração. Quando eu inclino o meu coração a ouvir e ouço a instrução que vem do Pai. Então, não é uma audição passiva que só nós ouvimos, mas é uma submissão ativa à autoridade da instrução do Pai. Então, ouvir aqui em Provérbios, meus irmãos, ele implica internalizar a instrução a ponto de moldar o caráter e governar a nossa conduta. É uma escuta, então, ativa. Então, esse texto, meus irmãos, ele estabelece um princípio fundamental. A verdade, ela precisa ser transmitida, como eu falei, com fidelidade, né? E recebida, então, e retida dos nossos corações. Então, isso vai ocorrer em mínimo 3 níveis dentro de nós. Intelectual, que é uma forma de compreender a instrução, entender, buscar entender intelectualmente. Também afetivo, porque a gente está valorizando aquilo que está sendo passado para nós. Nós, de fato, estamos ali atentos com o nosso coração e desejando a instrução. E também volitivo, que é o fato de nós obedecermos, né? De forma prática, obedecer, então, essa instrução. É importante a gente pensar, meus irmãos, que no nosso dia a dia e na prática, e aí é o ponto de nós seguirmos a instrução, obedecê-la com o desejo de realmente reter no nosso coração, é como se nós tivéssemos diante de nós ganhássemos uma pequena ilustração, nós ganhássemos um mapa, né, que nos diz os caminhos, é um mapa precioso que vai nos levar a um caminho bom, mas nós sabemos o destino que esse mapa está trazendo para nós e aonde nós vamos chegar, que é um lugar onde realmente nós queremos, mas a gente simplesmente não decidir caminhar em direção a essa instrução do mapa. Não vai servir de nada. E o problema não é ignorância. Nós sabemos às vezes que o mapa vai nos levar ao lugar e um caminho bom, porém a gente não decidiu caminhar. Isso se torna algo em nosso coração como uma rebeldia. Nós não queremos, nós sabemos que é bom, mas simplesmente decidimos não ir até o caminho que foi estabelecido. A instrução do Pai é isso. Ele está instruindo para que nós possamos ir em um caminho no qual nós vamos chegar no objetivo, né, de um sucesso, digamos assim, que é a sabedoria. Então, meus irmãos, a maior tragédia que nós possamos pensar aqui em relação a uma vida não sábia e não reter aquilo, a instrução que nós recebemos, a tragédia espiritual que nós possamos viver não é a falta de acesso, como eu falei, à verdade, mas a recusa de viver por meio desta verdade. E nós fizemos isso cotidianamente. Nós ouvimos a verdade, nós ouvimos a instrução, mas por muitas vezes nós não retemos e muito menos obedecemos essas verdades. Vivemos, meus irmãos, como eu falei, numa era e numa geração que está saturada de conteúdo, está saturada de informação, mas vazia de transformação, onde essa sabedoria, de fato, ela discorre para a vida. Então, quando mais nós ouvimos e quanto mais nós absorvemos informações de forma geral, sem nenhum tipo de inclinação do coração para as verdades, quanto mais nós ouvimos sem obedecer, meus irmãos, mais nós endurecemos o nosso coração. Mais nós ficamos retidos a não querer obedecer, então, a instrução. Dos versos 5 a 9, meus irmãos, nós temos aqui esse imperativo, né? Adquire a sabedoria. No verso 5, então, ele fala: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então aqui, meus irmãos, o imperativo, ele é repetido 2 vezes, não é opcional, não é secundário, mas o Salomão, ele fala um imperativo urgente, é algo que nós devemos sim fazer. Ele destaca aqui esse verbo adquirir, ele vai sugerir investimento deliberado e custoso. Ele está indicando que a sabedoria exige uma prioridade absoluta. Nós devemos priorizar, adquirir a sabedoria, porque ela é fundamental na vida do cristão. Isso, meus irmãos, implica algo que muitas vezes nós, com a nossa natureza e a nossa inclinação para o pecado, faz com que nós nos tornamos muitas vezes preguiçosos. Nós acabamos sempre deixando para mais tarde, mas adquirir a sabedoria implica em uma disciplina espiritual. Às vezes nós somos muito pragmáticos, nós queremos fazer algo que nós temos retorno rápido. Então, às vezes, o devocional, a prática da meditação, e isso eu falei, fui convidado para falar no Clube do Livro, eles estão estudando a pirâmide da sabedoria. E ele fala muito dessa
dessa referência, ele usa a referência alimentar, da glutonaria da informação, e ele destaca que à medida que nós nos alimentamos de forma incorreta e em excesso, isso traz um prejuízo para o nosso corpo. Agora, quando nós nos informamos nós recebemos muitas informações, nós acabamos tendo um problema em nossa alma. Então é importante nós pensarmos que se nós não tivermos disciplinas, né, e que nós possamos entender que as disciplinas, elas não são pragmáticas. Quando você faz um devocional, não espere que o céu se abra todos os dias, que você sinta algo no teu coração diferente do que você sentiu. Embora Deus possa nos dar experiências maravilhosas da sua presença em nossas vidas, muito mais é que no ordinário de nossa vida, Deus está falando a todo momento conosco e está moldando o nosso coração, mesmo que nós não percebemos. Então, toda vez que você faz um devocional, toda vez que você busca, então, com disciplina, não pense que precisa acontecer algo extraordinário, mas não tenha dúvidas que Deus está mudando todos os dias o teu coração para que você ande de uma forma mais sábia. Então, é algo custoso, é algo que nós vamos ter que combater a preguiça e buscarmos uma disciplina espiritual. É uma renúncia moral de que agora nós estamos, então, inclinados a buscar a Deus e renunciando todas as tendências de nossa carne, de não querer, então, renunciar a nós mesmos. É uma reordenação de prioridades. Adquirir a sabedoria é importante que nós venhamos ter disciplina, é importante que nós venhamos ter renúncia moral e reordenar as nossas prioridades, para que então nós possamos ter a sabedoria como uma prioridade em nossa vida. Então, meus irmãos, a sabedoria é algo que tem muito valor, ela tem um valor supremo para a vida do cristão. E o texto ele aqui estabelece justamente essa inversão que é radical, que nós devemos, de fato, romper com os laços dos nossos pecados, para que então nós venhamos adquiri-la. Ela é mais importante, meus irmãos, de qualquer riqueza. Nós devemos pensar que a sabedoria ela é mais importante e mais desejável de qualquer sucesso que nós podemos ter aqui. Ela também é mais essencial do que qualquer prazer que nós possamos ter nessa terra. Então nós devemos buscar ela como um valor supremo, para que então em adquirindo nós possamos viver nos caminhos do Senhor, nos caminhos da instrução que o Senhor nos traz. E é importante pensarmos, meus irmãos, que por muitas vezes nós valorizamos muitas coisas. E nós valorizamos e colocamos tudo que nós temos e valorizamos porque aquilo nos traz um valor que é inestimável. Pense quando você, para quem tem filhos, quando você paga uma escola particular para o seu filho, tendo outras opções que não são pagas, né? Mesmo, obviamente, a gente paga para que nosso filho estude em uma escola na perspectiva de que nós não temos escolas boas o suficientes para que nossos filhos possam ser bem orientados. A gente faz isso e investe um valor. A gente não pensa assim, obviamente que na planilha de gastos a gente põe lá gastos, mas se nós pensarmos na essência daquilo que nós estamos dando aos nossos filhos, nós estamos pensando, nós estamos investindo no futuro do meu filho. Então quando a gente põe um valor naquilo que é um gasto financeiro, nós não pensamos aquilo às vezes como um gasto na essência, nós pensamos que aquilo é um investimento. Então, meus irmãos, pensando nessa ilustração, nós, então, em adquirir a sabedoria e ter ela como um valor supremo, tudo que nós fazemos, tudo que nós gastamos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo em prol de adquirir a sabedoria, não é um gasto, é um investimento. Eu invisto em poder ser mais sábio. E esse investimento condiz com tudo aquilo que nós somos. E nós, então, quando vemos isso como um investimento e que isso tem um retorno, né, que é o nosso filho poder ter um bom futuro por causa da escola, nós entendemos que isso é algo bom. Da mesma forma, a sabedoria é algo com valor inestimável, é algo que nós devemos investir, porque ela é mais importante do que qualquer riqueza, ela é mais importante de qualquer sucesso, de qualquer prazer. E nós queremos tê-la e nós vamos investir tudo, nós vamos dar o nosso melhor. E isso não vai ser uma perda, vai ser um investimento possível nas nossas vidas. Pensando aqui, meus irmãos, ainda no texto, nos versos 5 a 9, que é o que nós estamos comentando aqui, ele fala que, então, o princípio, no verso 7, da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. É como eu falei, é um investimento com tudo. Com tudo você deve, então, buscar adquirir a sabedoria para que você tenha, então, entendimento. E ele fala, estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Nosso pastor já comentou aqui e falou sobre o que é essa sabedoria, né? Ela não está apontando, ela não está falando sobre Jesus aqui,
né, na literatura poética daqui, ela não está falando sobre Jesus, e sim da mulher sabedoria, como o pastor já explicou. Ele traz essa linguagem poética e ele fala como se essa sabedoria, essa mulher sabedoria, fosse uma esposa, uma noiva. E ele fala de uma forma íntima, que nós devemos nos relacionar com a sabedoria de uma forma íntima, como ela fosse uma noiva. E ele fala no verso 8, estima e ela te exaltará. Se abraçares uma forma de intimidade, ela te honrará, trazendo a perspectiva da mulher virtuosa, que a mulher que então é virtuosa, ela traz honra ao marido, ela traz honra ao seu esposo, ela o exalta, e aqui também numa posição como essa honra é ele ter sucesso, a sabedoria traz isso então ao noivo, ao seu amante, né, ao seu desejado. Dessa forma ele traz essa linguagem, e não obstante a isso, meus irmãos, por mais que o texto de Provérbios, ele não fala sobre Jesus, a mulher sabedoria ela está apontando, e eu quero fazer essa menção, de que por mais que Jesus não está aqui no livro sendo referido, essa sabedoria já está, ela é um tipo de Jesus, ela é um tipo de Cristo, ela aponta para algo maior que é o próprio Cristo. Então quando nós pensamos aqui sobre a sabedoria, em adquirir a sabedoria nesse contexto, eu também quero fazer uma referência ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus, que ele é sim a sabedoria que nós devemos buscar e desejar e ter prazer. Adquirir a sabedoria, ela implica exatamente nesse sentido também, de que é em Jesus, meus irmãos, que nós temos a verdadeira sabedoria. É unido a Cristo que nós temos essa verdadeira sabedoria. E é importante nós pensarmos que Paulo, no capítulo 1 da carta de Coríntios, ele fala sobre a sua pregação, fala sobre a loucura da pregação e que muitos homens buscavam a sabedoria, mas a sabedoria dos homens ela se tornava algo louco, que Deus frustrava a sabedoria deste mundo, porque a pregação dele era a pregação da loucura da cruz, e essa pregação da loucura da cruz era o poder e a sabedoria de Deus. O próprio Cristo é então a sabedoria encarnada, no qual nós devemos buscar, desejá-la, amá-la ardentemente nos nossos corações. Então, nós devemos buscar a Cristo como aquele que é a verdadeira sabedoria. A sabedoria, meus irmãos de Provérbios, embora não seja Jesus, ela é esse tipo de sabedoria que encontra então esse cumprimento plano. Na nova aliança, agora nós temos Cristo. Cristo, então, é aquele que cumpre, então, e ele é, então, a sabedoria de Deus encarnada perfeitamente à vontade e o próprio caráter de Deus. Portanto, meus irmãos, buscar sabedoria, assim como Salomão, ele traz a mulher sabedoria, que nós devemos amá-la, abraçá-la, nós devemos desejá-la. Da mesma forma, na nova aliança, em que nós olhamos o cumprimento pleno em Cristo, sendo ele a sabedoria de Deus encarnada, nós devemos buscar sabedoria em Cristo, no seu evangelho, na sua palavra. Se nós buscamos sabedoria, nós devemos buscar a Cristo. Se nós rejeitarmos a sabedoria, nós não estamos rejeitando também a Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos somente ter sucesso, honra, que é o que é retribuído por meio da mulher sabedoria, somente em Cristo. Nós só iremos bem, e sucesso, não pense só em sucesso no sentido de que você vá bem em tudo, mas o sucesso no sentido de que somente em Cristo as coisas podem prosperar verdadeiramente. Há verdadeira prosperidade, honra e dignidade somente por meio de Cristo. Então nós devemos ter essa compreensão que o nosso sucesso é Cristo, o nosso conhecimento é o próprio Cristo. Mas não pode ter uma vida verdadeira e sábia se nós não tivermos Cristo. O meu terceiro ponto, meus irmãos, fala sobre algo que é bem comum na linguagem bíblica, fala sobre os dois caminhos e os dois destinos desse caminho. Então, no verso 14 a 19, nós temos essa referência, ele fala, não entregues na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Aqui nós temos essa estrutura que é clássica. Nós sempre ouvimos falar em algum momento sobre dois caminhos, um que leva à salvação e um que leva à perdição. Essa linguagem, essa estrutura, há na teologia e na teologia bíblica, falando sempre sobre os dois caminhos e quais os caminhos que nós devemos escolher. Isso perpassa pela nossa sabedoria, sobre as nossas decisões. As escrituras são
o meio de sabedoria e por meio do Cristo ressurreto, para que nós venhamos tomar decisões, que esses dois caminhos muitas vezes são postos em nossa caminhada. Então, é por meio da sabedoria e que nós podemos, é por meio de adquirir a sabedoria que nós podemos tomar essas decisões. Os caminhos dos ímpios aqui, meus irmãos, a partir desse verso, ele é caracterizado não apenas pelos atos maus desses ímpios. O texto ele destaca aqui que há um compromisso ativo com a perversidade. Fica claro que eles não são só maus, esses caminhos, eles não são só ruins, mas ativamente aqueles que são maus, eles buscam a perversidade. O texto ele nos diz que eles não dormem sem pecar. O texto diz também que eles encontram prazer na queda alheia. Então, há aqui, em um sentido teológico, nós pensávamos da depravação total, como o homem é mau. Eu já falei algumas vezes, em outros momentos, que o homem ele não é só depravado, ele não é só ruim, né, na sua natureza, no sentido de que ele é mau passivamente, ele é mau ativamente, ele se rebela contra o Criador. Ele não só está ali, ele está com a sua natureza manchada pelo pecado, não. Além de ele estar manchado e totalmente depravado, ele age ativamente contra o Criador. Ele ofende diretamente, ele distorce, assim como Romanos capítulo 1 ele fala, distorcem o bem de Deus. Eles distorcem ativamente. Então aqui ele fala deste caminho onde essas pessoas ímpias, eles não só são maus, e esses caminhos não só são maus, mas como essas pessoas que estão neste caminho, eles têm um compromisso ativo com a perversidade. O pecado, meus irmãos, ele é destruidor, e é assim que ele age na vida dos ímpios. E ele fala que o pecador, ele passa não só a pecar, mas ele ama o pecado. Esses são os caminhos dos ímpios. E ele fala, verso 16, pois não dormem se não fazerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela luz que inicia pela manhã e que começa vagarosamente brilhar. E essa é a comparação que Salomão faz daqueles que são justos, que ouvem a instrução do Pai e têm sabedoria. Ele fala que eles são como a aurora, e a vida dos justos, meus irmãos, aqui a gente pode pensar que como a aurora gradativamente ela vai nascendo, a luz ela vai brilhando aos poucos, a vida do justo também ela é progressiva. Ela não é perfeita, os justos eles não são perfeitos, mas ela é algo progressivo, é inevitavelmente algo que cresce em direção à luz. Todos nós, né? Nós sabemos que, salvos por Cristo, nós somos pecadores. Mas diferente dos ímpios, que são pecadores penitentes, nós somos pecadores impenitentes. Nós simplesmente confiamos na graça salvadora, que nos faz, então, justos na presença de Deus. E isso é algo maravilhoso, porque ele fala que esses justos na presença de Deus, esses que amam a sabedoria, esses que abraçam a sabedoria, eles vivem, então, uma vida para aquele que então os instruiu. Então, é importante nós pensarmos que a nossa santificação, a nossa busca por Deus e pela luz que é o próprio Cristo, quando ele se revela na Nova Aliança e no Novo Testamento, ele fala que aquele que está comigo, então, vamos parafrasear assim, ele não anda em trevas. Aquele que então está com Cristo, que crê, que o serve, ele não anda em trevas. Então ele é como essa aurora que progressivamente vive uma vida sábia, uma vida que em adquirindo a sabedoria, ele vai sendo santificado em direção a essa luz que brilha, que é o próprio Cristo. Então nós temos que ter em mente, meus irmãos, essa progressão. O justo, ele vive dessa forma, por mais que ele tenha pecados, ele é aquele pecador que se arrepende e que busca progressivamente crescer como essa luz. Aquele que está em sabedoria, ele está crescendo, ele está cada dia mais brilhando em direção a essa luz. Ele fala que vai brilhando, verso 18, parte B, mais e mais até ser um dia perfeito. Coisa linda, meus irmãos, nós pensarmos que a vida daquele que foi salvo por Cristo,
e que adquiriu por meio da sua palavra, do seu santo conselho, e que foi recebido por Cristo, ele é aquele justo que, por mais que tenha pecados, ele busca viver uma vida justa, ele vive uma vida em sabedoria, buscando a cada dia, progressivamente, crescer nessa sabedoria e no conhecimento de Deus, que é por meio de Cristo, e ele faz isso, e ele progressivamente faz isso para um objetivo final, e esse objetivo, o próprio Salomão fala, o caminho desses justos, que são como a aurora, ele vai brilhando progressivamente até um dia ser perfeito. Aleluia! Até um dia estarmos com um corpo glorificado na presença daquele que realmente é a sabedoria de Deus, o próprio Cristo encarnado. Que lindo isso, meus irmãos, nós pensarmos. É Deus em nós fazendo e transformando o nosso coração para que então nós possamos estar em sua presença. Isso é o fundamento de uma verdadeira sabedoria. Ela não é algo instantâneo, obviamente. Nenhum cristão instantaneamente vive uma vida com sabedoria e santa, mas ela também não é estática, ela não é opcional, é o que todo justo busca para que então um dia seja perfeito. Essa é a evidência, meus irmãos, de uma vida regenerada. Essa é a evidência de que nós fomos transformados por Cristo para poder viver essa vida em uma progressão em que nós adquirimos, então, a verdadeira sabedoria e o conhecimento de Deus. Se não há crescimento, meus irmãos, não haverá luz que aumentará. Se não houver crescimento, não vai ter uma transformação visível na prática e na vida todos os dias. É fundamental que pensamos e reflitamos nisso, porque isso é algo que conduz. E aqui, meus irmãos, quando fala em dois caminhos, a gente fala assim, parece que são só caminhos opcionais. Eu sigo para a direita ou para a esquerda. Quantas figuras nós temos, né, na internet, se botar dois caminhos, vai ter aquele caminho, o outro estreito e o outro aquele caminho do inferno. E às vezes a gente acha que só é uma decisão, né, seguir a bondade ou seguir algo que é ruim, que vai trazer prejuízos. Só que o caminho em que Salomão está destacando aqui, ele está falando, não é só dois caminhos e decisões simples de ser tomadas, ele está falando que um caminho é de vida e um caminho é de morte. E aquele que tem sabedoria e adquire, ele anda em um caminho de vida. É isso que Salomão está falando aqui, um caminho de vida. E esse caminho de vida é daquele que foi regenerado e está vivendo uma nova vida em Cristo e buscando todos os dias brilhar como essa aurora para a glória do Senhor Jesus. Então é importante que nós precisamos sempre questionar a realidade da nossa fé. É importante que nós venhamos sempre pensarmos em o que o nosso coração e de que forma ele está vivendo a instrução de Deus. E eu chego aqui no meu quarto ponto, que daí vai dos versos 23 em diante, que ele fala, e aqui é o ápice, digamos assim, da mensagem aqui de Salomão para a instrução do filho. Verso 23, ele fala o seguinte, sobretudo, sobre todas essas coisas, ele fala o seguinte, você deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele trata aqui, meus irmãos, justamente de algo que é central no coração humano. É por meio do coração que todas as coisas procedem. E antes de qualquer sintoma que a gente venha, de alguma forma, termos cuidado, ele está tratando a fonte de onde as escolhas, as decisões, elas saem. E ele trata aqui do coração, que é o eixo principal do ser humano. O coração, ele é o centro de controle da vida humana. É ali que nós determinamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. O coração, meus irmãos, ele não é apenas emocional. O coração, ele é a sede da nossa vontade. Ele é a fonte de todas as decisões que nós tomamos. Se nós pensarmos aqui que numa nascente, meus irmãos, que ela está contaminada, ela vai comprometer todo o rio. Se nós tentarmos limpar a água, né, digamos assim, do rio, mas nós não corrigirmos a nascente, a fonte, da onde sai essa água, provavelmente nós faremos esforços inúteis. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O coração humano, ele é assim. Se a gente está preocupado em viver uma vida de aparência, de que nós tomamos decisões corretas, que nós fazemos aquilo que é certo, se nós corrigirmos somente os comportamentos, de nada vai adiantar.
Nós viveremos somente uma vida de aparência. O que Salomão está instruindo aqui é que nós devemos ir à fonte. E ele fala, você deve guardar o coração. Jeremias, ele fala que enganoso é o nosso coração. O problema do homem, ele não é externo, ele é prioritariamente interno, é dentro de nós. Nós precisamos tratar o nosso coração. Nós devemos olhar para dentro do nosso coração, e o olhar para dentro não é como o mundo ou essa cultura nos ensina, que nós devemos buscar dentro do coração os sentimentos corretos e fazer aquilo que o nosso coração está mandando. Ao contrário disso, ele diz que nós devemos guardar o nosso coração, no sentido que nós devemos guardar em nosso coração a instrução pelo qual nós devemos viver uma vida sábia. Porque enganoso é o nosso coração e por meio dele que reflete todas as coisas. E ele vai falar exatamente isso. Agora, não obstante a pensarmos que o nosso coração ele é um coração enganoso, nós não devemos também andarmos atemorizados, pensando no nosso coração enganoso, como eu vou tomar as decisões de forma correta. Cristo, meus irmãos, ele deu a nós, todos nós, um novo coração. E a verdadeira transformação, meus irmãos, ela é prioritariamente espiritual. A busca de uma vida transformada, que ande de uma forma correta, escolha de uma forma correta, ela ocorre quando Deus muda o nosso coração. Quando Deus transforma o nosso coração e não apenas o nosso comportamento. Isso só é reflexo daquilo que realmente o nosso coração ele foi transformado. Então, é Deus que nos regenera para viver essa nova vida. E quando confiamos nele, nós passamos a viver, então, uma vida em que nossos comportamentos, os nossos hábitos, eles passam a mudar. Nós não ajustamos só comportamentos. Nós não melhoramos somente externamente, mas internamente. E isso passa a refletir em nossas obras, da forma que andamos, da forma que decidimos. Sem esse novo coração, não há essa verdadeira mudança, e sim uma mudança somente superficial, que é o que nós muitas vezes vimos. As pessoas ajustam comportamentos, vivem de uma maneira mais gospel, vivem de uma maneira um pouco mais, digamos assim, aparentemente boa, e elas acreditam que às vezes isso é o suficiente para que então elas possam serem cristãs. Mas ao contrário disso, a vida sábia, ela busca a que seu coração esteja guardado, a que seu coração esteja em Cristo em uma profunda transformação e uma profunda mudança. E daí nós temos aqui uma vigilância prática nesse sentido, que traz do verso 24 ao 27 e o final dessa mensagem. Ele fala o seguinte: é uma busca ativa, é um imperativo ativo, não é só algo passivo em que estou guardando meu coração, né? Estou me guardando das coisas ao meu redor para que então eu não peque contra Deus. Mas como eu falei, nós podemos estar isolados de qualquer problema neste mundo ou de qualquer coisa que aparentemente nos faz pecar, mas mesmo assim o nosso coração vai inclinar para essas coisas, porque o nosso coração é enganoso. E dele fala o seguinte, para que essa vigilância então seja prática, não basta só você simplesmente mudar os comportamentos. Ele fala, você deve ativamente desviar. E ele fala, desvia de ti a falsidade da tua boca. Ativamente, pare de falar mal dos outros. Pare de ser falso. Pare de agir, né, por meio da sua boca dessa forma falsa. Ele fala, se afasta de ti a perversidade dos lábios. Ele fala também que os teus olhos olhem direito. Não basta só não olhar algo que é ruim. É algo ativo. Você deve olhar para aquilo que é direito. Você deve alimentar o seu coração com aquilo que é direito. Ah, não, eu não olho nada ruim. Eu não vejo coisas que podem fazer eu pecar. Não basta só não ver. Você deve buscar, olhar, ver algo que de fato alimentará o teu coração para viver essa vida mais sábia. O fato é que nós estamos vivendo, às vezes, muitas vidas passivas em que a gente só está preocupado em não simplesmente não pecar, mas diferente de só não pecar, nós devemos buscar ativamente algo que não nos faça pecar. Previamente nós buscamos a Deus, nós alimentamos o nosso coração com coisas que então nos faça então não pecar contra Deus, para que o nosso coração ele só vai estar guardado por meio dessa vigilância. Muitas vezes nós agimos como pessoas, meus irmãos, ingênuas de que eu posso viver uma vida cristã sem oração. Eu posso viver uma vida cristã negligenciando a oração, negligenciando a busca pela palavra de Deus e a meditação. Nós somos, na essência do Evangelho, uma religião contemplativa, uma
religião de meditação, algo que nós fizemos diariamente, algo que nós devemos fazer. E isso é guardar o coração, isso é estar vigilante. Não é pensar que nós vamos negligenciar a oração, que vamos negligenciar uma vida de devoção a Deus, que em meio às circunstâncias nós vamos acabar e conseguir vencer o pecado. Ele está falando que ativamente nós devemos fazer isso para que então a gente, com a nossa boca, não revele o que dentro do nosso coração está. Porque se o nosso coração não estiver na busca daquilo que é instrução, para que ele então se torne um coração vigilante, um coração sábio, se nós não fizermos essas coisas, nós acabaremos então, de alguma forma, pecando. Nós estaremos transbordando aquilo que está dentro do coração. Então, aqui Salomão está aplicando, meus irmãos, que a fala, ela revela, ela reforça o estado moral do nosso coração. Ninguém consegue esconder um coração no qual moralmente ele está corrompido, que ele não está guardado, que ele não está vigilante. Nós falaremos aquilo que está dentro do meu coração, dentro do coração. Se a palavra de Deus não habitar ricamente em nós, dificilmente nós estaremos utilizando ela no nosso dia, sendo como uma prática de vida no qual o nosso coração está. Nossas palavras não são neutras, elas saem de uma essência daquilo que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração for mau, se ele não for vigilante, provavelmente ele vai somente revelar esse problema moral do coração. Então, nós devemos também pensar, e ele traz aqui não só a boca como algo que revela o que está dentro do coração, mas ele fala dos olhos, como eu mencionei. O que capturamos com os nossos olhos, meus irmãos, moldam os nossos desejos do nosso coração. Aquilo que vimos, aquilo que nós captamos, ele está transformando e mudando o nosso coração, seja para algo bom ou algo ruim. Ele fala também dos pés. Os pés é a direção que determina esse destino. Ele encerra aqui, ele termina aqui o verso 25, ele fala... além dos olhos, né, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E ele fala no verso 26, pondera a vereda dos teus pés. Pondera este caminho. E este caminho, a vereda, essa referência bíblica, tem a ver com esse caminho estreito. Esse caminho onde nós caminhamos de uma forma estreita rumo à santidade. Os nossos pés devem caminhar nessas veredas e nós devemos ponderar em que lugares nós estamos caminhando. Se esses caminhos são os caminhos do Senhor, se são os caminhos de santidade ou são os caminhos que nos levam, então, à perdição. No final de tudo isso, meus irmãos, nós podemos entender que nós precisamos, então, cuidar dos sintomas, do que revela o nosso coração, mas para além daquilo que nós estamos respondendo diariamente, nós devemos ir para o nosso coração, aonde é a fonte de todas essas coisas. Quando você pensar que o seu coração está revelando, através da sua boca, a direção que você está caminhando, não corrija somente a direção, não corrija somente esses sintomas, vá ao teu coração e veja se o teu coração está indo por algum caminho mau. O salmista fala, ele diz ao Senhor que ele possa sondar o seu coração. Ele diz, Deus, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Há no salmista um sentimento de que ele precisa que Deus o sonde, que ele possa ver e trazer à tona todos os caminhos que estão dentro do coração do salmista. Ele diz, Deus, guia então, Senhor, vê esses caminhos, aponta para mim esses caminhos e faz com que então, ao ver esses caminhos, o Senhor me guie pelas veredas da tua justiça, da tua verdade, aonde há sabedoria, aonde há caminhos, aonde me levam para ti, que me levam para a tua presença. Meus irmãos, é sempre assim, meus irmãos, é só um olhar, é uma escolha, é um passo e logo nós estamos distantes de Deus. São coisas sutis que fazem que o nosso coração seja minado para que então nós não venhamos escolher os caminhos de Deus e a instrução do Senhor. Concluindo, meus irmãos, Provérbios 4 aqui, ele nos chama a uma decisão. É importante pensarmos que Deus nos dá responsabilidades, que nós devemos tomar decisões e seguir o caminho pelo qual Ele nos coloca. E o nosso desejo é estar nesses caminhos. E para isso, meus irmãos, para que nós venhamos adquirir sabedoria, andarmos com sucesso por meio da sabedoria, nós precisamos ouvir. É fundamental que nós ouçamos a instrução de Deus para as nossas vidas. Ouçamos aquelas pessoas mais experientes, aquelas pessoas que têm uma vida com Deus, que trazem consigo a verdade do Senhor. Seja ela os líderes, os pastores, seja a igreja como comunidade da fé, nós devemos ouvir. Mas não só ouvir de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, em que ouvir essa verdade, nós buscamos esses caminhos. Nós buscamos essa verdade para que possamos andar nela. E não só isso, mas também guardar.
Essa busca ativa, então, é ouvir, é buscar e também é guardar. O problema está posto, o problema é o nosso coração, que ele é corrompido, mas há uma solução. Em Cristo Jesus, ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova perspectiva para que vivamos, então, de uma forma sábia, unido a ele, unido ao Cristo, então, que morreu e ressuscitou por nós, para que então nós venhamos andar nos caminhos de Deus. Para que então possamos andar na sua presença, para que possamos andar em comunhão com ele. A solução então ele vem de Cristo. Você deve vir a Cristo. Cristo, ele não vem apenas, e aqui pensando na figura de Cristo, ele não vem só nos dar o ensino, ele não vem só trazer o ensino bom para que possamos viver de uma forma melhor, mas ele vem transformar o nosso coração. O seu ensino é, portanto, algo que vem tirar um coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração vivo, um coração agora podendo ser inclinado para Deus, a buscar a Deus, a buscar a santificação, a buscar ao Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, não tem como nós não conectarmos isso ao novo nascimento. Nós somos regenerados para uma nova vida, não para andarmos em trevas, mas andarmos em luz, andarmos nessas veredas estreitas do caminho da santidade para Deus. E melhor ainda, meus irmãos, para além do problema do coração corrompido, agora nós temos um novo coração, mas um coração que não está vazio, é um coração que está repleto da presença do próprio Deus, onde o seu Espírito habita dentro de nós. Os nossos caminhos não são só decisões próprias nossas, mas agora decisões que nós podemos, então, inclinados para Deus, tomarmos as decisões com verdadeira sabedoria, porque nós não estamos sozinhos. Os teus caminhos, eles não são caminhos onde você está sem direção alguma, você tem a Cristo, você tem o Espírito de Deus que habita dentro de você. E por meio disso nós podemos andar nessa instrução, nós podemos então amar a palavra de Deus, podemos amar a instrução do Pai, nós podemos amar então a vontade de Deus na nossa vida e andar então conforme essa instrução. Cristo, meus irmãos, que foi dado a nós, que foi revelado a nós agora, nós podemos andar nele, que ele é a perfeita sabedoria, nós podemos andar então em um caminho seguro, onde esse caminho Deus está conosco por meio do seu Filho Jesus, o amado Espírito Santo de Deus. Ele é, meus irmãos, por fim, a nossa luz, ele é o nosso caminho, ele é aquele que nos guia por essas veredas no qual nós queremos andar na presença de Deus. Então, se o nosso coração, meus irmãos, não for guardado por Deus, certamente alguma outra coisa vai estar governando o nosso coração. Mas se Deus, então, por meio de Cristo, ele é a verdadeira sabedoria e o nosso coração está guardado nele, tenha certeza que você vai andar em uma vida sábia. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus e agradecer pela sua palavra, então, que nos instrui para andar nos seus caminhos. Pai, Deus santo e eterno, Deus que é todo sábio, Deus que é eterno e que reside em Ti, Senhor, toda a sabedoria. Bendizemos a Ti, ó Pai, e somos gratos por Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos a guardar o nosso coração em uma busca ativa para ouvir a Tua instrução, em uma busca ativa para buscar a Tua presença, Pai, a cada dia em nossas vidas, para que o nosso coração seja guardado. Ó Deus, e que assim, Pai, nós possamos andar nos Teus caminhos, possamos amar a Ti, amar, Senhor, a Tua instrução e assim possamos andar, Senhor, todos os dias, Pai, em Tua presença, confiando em Jesus, a sabedoria, Senhor, de Deus encarnada, que por meio dele nós podemos, então, fazermos, Pai, a Tua vontade. Vontade essa, Pai, que faz com que as nossas veredas, Pai, sejam caminhos sábios, caminhos bons, de sucesso, de honra, Senhor. Por isso nós oramos, pedindo, Senhor, e rogando para que a Tua bênção, Pai, esteja sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, o Senhor possa cada dia mais abençoar a Tua igreja, o Teu povo, para que ande nesses caminhos. Para que andando nesses caminhos, Pai, possamos experimentar, Senhor, a Tua boa vontade, andarmos em Tua luz e assim, Senhor, glorificarmos o Teu nome. Assim nós oramos para a glória do Pai eterno, do Filho e do Espírito Santo. Amém.